Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradeço também a Jesus que é o nosso irmão mais evoluído, Jesus que é o nosso guia, o nosso modelo. Agradeço a Ele pelos ensinamentos, pelos exemplos que Ele nos transmitiu. Agradeço também a todos vocês que têm assistido aqui aos meus vídeos, tanto aqui em meu canal no YouTube. Peço a você que ainda não se inscreveu, que possa se inscrever em meu canal. E também tenho compartilhado no Facebook, tenho compartilhado em diversos grupos espíritas aqui da região e de todo o nosso país. O tema desse nosso vídeo, conforme está escrito aí, está editado, é: tenha cuidado com a sua opinião. É interessante nós refletirmos sobre isso, porque nós falamos muitas vezes sem pensar muito a respeito de diversos assuntos. Então, por exemplo, quem vive dentro de uma cidade, nós observamos o trânsito muito pesado, vemos ruas com buracos, moradores de ruas em muitas esquinas, galhos de árvores nas ruas, árvores que dificultam o trânsito pelas calçadas e muitas outras situações correlatas. Natural que enxerguemos tudo isso. Façamos comentários, opiniões, nós expressamos sobre os mesmos. Isso é fazer julgamentos. Isso significa sentenciar, avaliar, formar juízo, formar opinião, expressar um conceito a respeito de uma pessoa, de uma coisa. E é incrível a facilidade com que nós damos a nossa opinião sobre os outros ou sobre situações encontradas. Como nos ensinou Jesus, vemos o cisco no olho do próximo, mas não enxergamos a viga, a trave em nosso olho. Vemos com tanta nitidez os defeitos dos outros, mas como é difícil identificar aquele que nos prejudica, que nos faz sofrer, nos colocando em situações de erro perante as leis espirituais. Se não bastasse o nosso pouco equilíbrio moral, ainda nos dispomos a julgar aqueles que, certamente, de uma maneira ou de outra, cometem os mesmos erros que nós. É certo que sempre pensamos estar corretos e os outros, quase sempre, nós julgamos que estão errados. De um modo geral, somos muito bonzinhos para com os nossos erros e extremamente severos para com os erros das outras pessoas. A nossa tendência é nos acharmos criaturas boas, perfeitas, melhores do que as outras. Sempre estamos certos e os outros sempre errados. Vamos refletir. Hoje eu julguei ou dei a minha opinião sobre a atitude de alguém? É uma pergunta que nós fazemos. Eu faço para mim. Peço que os amigos e as amigas façam para si mesmos. Jesus, diante da mulher adúltera, que é uma das histórias que nós mais conhecemos, o que ocorreu, João perguntou a Jesus: Mestre, por que o Senhor não condenou a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e perguntou: quais as razões que apresenta em favor dessa condenação? Sabes o motivo porque essa pobre mulher se prostituiu. Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignora o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes? Não seria justo, nesse momento, agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência, pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, da lei mosaica: mas, mestre, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Jesus sorriu, sem se perturbar, e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Então é preciso entender.
não condenarmos a criatura, e sim a sua atitude. Ele quis nos dizer para não denegrir a criatura, mas sim o mal que ela possa ter feito. Então, reprimir o mal é nosso dever. Censurar o mal também, mas não as criaturas. É através do exemplo que devemos educar. As palavras até convencem, mas são os exemplos que arrastam, nos ensinou o Espírito Emmanuel. As palavras de Jesus ensinam que existem determinados tipos de julgamentos que devemos evitar sempre. Tendencioso, pela aparência. Uma deficiência comum é permitir que nossa formação, nossos preconceitos e preferências influenciem nossa opinião. É difícil evitar isso. Não sabemos o que leva a pessoa a proceder assim, mas a julgamos. O tendencioso ouve, vê, pressupõe, com base na sua vivência e experiência, e conclui, sem ter dados autênticos e suficientes que suportem a sua conclusão. Antes de instruir a multidão a julgar com reta justiça, Jesus disse, não julgueis segundo a aparência. Às vezes, tomo vinho, faz bem à saúde. Meu médico aprova, tendenciosos. Devo beber diariamente. É um beberrão e se desculpa com o médico. Tenho um excelente psiquiatra, tem ajudado muito. Opinião tendenciosa. É doido, perturbado, louco. Está até se tratando com psiquiatra. Opiniões precipitadas. Acontecem com frequência, de julgarmos os outros ou uma situação precipitadamente, sem ter dado todos os fatos ou conhecer todas as circunstâncias. Pode ser que não entendamos o histórico ou a motivação do indivíduo acusado ou da situação vista. E é quase certo que não saibamos se aquele fato foi a regra ou uma exceção à aparência. Então, a opinião ou o julgar é algo que nós devemos ter muito cuidado mesmo ao fazê-lo. O Espírito Emmanuel nos alerta dizendo o seguinte, a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não humilhes quem passa sob o nevoeiro do teu caminho. Não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Não te faças demasiadamente superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Ter compaixão de quem cai certamente é algo que nós devemos analisar bem. E o Espírito Joana de Ângeles nos diz isso, para que a gente tenha compaixão de quem cai. A consciência dele, o que caiu, será dele também o seu juiz. Ainda o Espírito André Luiz nos diz que, diante das leis divinas, somos juízes de nós mesmos. Mais ainda, em um outro livro encontramos o seguinte comentário. Os homens chegarão a uma época em que, para o julgamento dos seus atos, em face dos preceitos evangélicos, um só tribunal haverá, o da própria consciência, que guarda das leis de Deus, o nosso Criador, o nosso Juiz Supremo e nosso Pai de misericórdia infinita. E o Espírito André Luiz conclui o tema nos ensinando que cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade e a sua dor. Antes de, portanto, expressar a sua opinião ou de fazer julgamentos, procure buscar entender o próximo e compadece-te para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E nós, mais do que nunca, com o conhecimento que já temos certamente condições de fazer isso. Pensemos nisso, amigos e amigas. E ao emitirmos a nossa opinião, sejamos cuidadosos, porque a opinião se dá através da fala, da palavra, da coisa escrita.
Mas muitas vezes nós expressamos a nossa opinião e fazemos o nosso julgamento através do pensamento. Esse é mais difícil de corrigir, mas é necessário que a gente também aprenda a corrigir os nossos pensamentos. E entendamos que qualquer opinião que nós tenhamos dado, ou iremos dar ainda, é de nossa inteira responsabilidade. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Fiquem bem, fiquem em paz.